Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Templo dos Livros. E hoje, né, com grande orgulho, grande felicidade, né, eu digo que a gente vai conversar um pouco sobre, digamos, o último capítulo, né, desse nosso projeto de Tieta do Agreste, do Jorge Amado, né. Hoje a gente vai falar sobre o epílogo, né, eu vou falar também um pouquinho sobre o pós-fácil no final, não tem muita informação, mas eu juntei tudo isso num vídeo só, o epílogo e o pós-fácil, que é o que tem aqui no final do livro, e também algumas outras informações até legaisinhas aqui, né? E vamos lá, vamos conversar um pouco. Bom, o nome desse epílogo, né, é Da Poluição do Paraíso Terrestre pelo Dióxido de Titânio, ou O Bordão da Pastora, né? Esse bordão da Tieta, na verdade, é o que ela pegava do pai dela, né, antes dele morrer, né, como a gente soube no capítulo anterior. Então, logo de cara, a gente tem aqui a chegada de um advogado tipo brilhantíssimo, tipo o advogado, né, mandado pela Brastânio, que é o Dr. Hélio Colombo, né. Ele chega a Agreste e encontra o Dr. Franklin, né. Esse é como começa o epílogo, né, o advogado que a empresa mandou para poder resolver a questão lá do coqueiral, né, de todo mundo que tem um sobrenome Antunes, né, principalmente o Fidélio. Mas aí a gente lembra que o Fidélio passou o nome dele, né, a propriedade dele do coqueiral, para o comandante, para poder o Ascânio não conseguir desapropriar, para poder a empresa não conseguir comprar essas terras e instalar a fábrica. Mas a gente vai chegar lá. Acontece que essa coisa do Ascânio, né, de se eleger prefeito e desapropriar o coqueiral, algumas pessoas acham a ideia boa, né, porque a cidade está dividida. Algumas pessoas fazem um comentário ruim, né, principalmente em questão dele com a Leonora também. Também temos o que acontece. O Hélio, ele finalmente conhece, né, o candidato a prefeito, né, o Ascânio, o advogado conhece o Ascânio, e eles conversam sobre a questão de desapropriação e venda do coqueiral. Então, porque é o seguinte, como o coqueiral pertence a algumas pessoas, então a empresa, né, a fábrica, eles não podem simplesmente pegar e se instalar lá, né, porque tem donos, né, e tal, tem muita gente que tem o sobrenome Antunes, ou é algum parente de um antigo Antunes, enfim. Então, o que o advogado fala, né? Ele fala o seguinte: você tem que se eleger prefeito, né, e você consegue desapropriar as terras. E aí você vende para a Brastânio compra e instala a fábrica lá. Então, por isso também ele está se elegendo prefeito. Na verdade, ninguém é contra a candidatura do Ascânio. O problema é que ele quer desapropriar as terras por causa da fábrica, né? Igual ele falou, a fábrica é a redenção do Agreste, né? A redenção da cidade. Então, e muita gente é contra isso. Fala a questão da poluição e tudo mais. Então, por isso que o pessoal é contra a candidatura dele. Não a pessoa em si, mas por causa do motivo também por trás dessa candidatura dele. Também temos a Leonora, né? A Leonora, ela começa a duvidar dos sentimentos do Ascânio, né? E aí ela pede uma coisa para ele que até então, eu acho que, eu não lembro bem se eles já tinham feito, mas se eles fizeram, eles não fizeram muito, né? Mas eu acho que essa talvez seja a primeira vez. Ela começa a pedir sexo para ele, né? Pro Ascânio. E ele, por respeitar ela e tudo mais, por saber da história dela, né? E tudo mais, que aconteceu com o noivo no passado dela, ele não quer fazer isso com ela, né? Que é aquela coisa, né? Você fazer sexo antes do casamento, né? Tem toda aquela situação, né? Aqui a história era baseada naquela época, né? De sexo antes do casamento é proibido, porque vai pro inferno, porque torna a mulher impura, né? E tudo mais, né? Como sempre, a mulher é a prejudicada. Uma coisinha aqui também que eu notei, que talvez não seja tão interessante, mas é que o Astério, ele ganha a partida de bilhar, né? O taco de ouro sempre ficava, na verdade, entre ele e o Ascânio, né? E ele ganha a partida de bilhar. É um jogo que sempre tem entre os homens, né? E aí as mulheres vão lá torcer, né? As namoradas ou as outras mulheres, enfim. Então sempre tem essa questão também. Outra pessoa também
inclusive, que vai concorrer junto com Ascânio na prefeitura pela primeira vez na história de Santana do Agreste, é o comandante Dário de Queluz, eu acho o nome dele. O comandante, ele, né, que era um antigo marinheiro e tal, né, o que acontece? Até então, para prefeito só tinha o Ascânio, né, ele sempre foi o prefeito, né, e tal. Então, sempre foi o prefeito não, porque na verdade era uma outra pessoa, né, que morreu inclusive e tal. E quem passou o cargo, né, digamos assim, a chefia, foi o coronel, né, o Arthur da Tapitanga, né, ele que passou, ele que indicou o Ascânio para prefeito. E até então só tinha o Ascânio, todo mundo ama o Ascânio, acha que ele é super gentil, ele é super prestativo, administrativo, ele sabe bem lidar com essas questões, todo mundo ama ele. Só que essa questão da poluição da fábrica, então todo mundo fica meio que balançado com isso. E aí uma forma de conseguir barrar com que ele consiga isso é tendo uma outra pessoa para concorrer com ele na prefeitura. E colocaram o comandante. O comandante não queria, mas para salvar a Agreste da poluição ambiental, da poluição das águas, enfim, para poder acabar também com a pescaria, né, que eles também vivem de pesca. Então, para evitar tudo isso, o comandante ele passa a se candidatar. Então ele reúne algumas pessoas no quintal lá da casa dele e faz um comitê eleitoral clandestino, né? Isso também é bem interessante. Algumas pessoas só participam, né? A Carmozina, o Ricardo, acho que a Tieta ainda não estava dentro disso não. Ele próprio, enfim, acho que a Dona Milu, se não me engano, a esposa dele, enfim, algumas pessoas assim que querem barrar essa ideia do Ascânio de trazer a fábrica para Agreste. O Ascânio e a Carmozina, eles conversam sobre a eleição do comandante, mas é uma conversa assim, né, que não é muito boa. Eles são melhores amigos, mas nessa questão da eleição eles acabam meio que, né, batendo de frente um com o outro, acabam brigando também, né? A Tieta, ela tem uma parte aqui também no livro que ela conversa, ela vai visitar o coronel, né? Porque ela estava devendo uma visita para ele e tudo mais. E ela vai conversar com o coronel. E o coronel quer saber o que está acontecendo, né? Porque a Carmozina fala para o coronel que o Ascânio está fazendo besteira de trazer a fábrica para cá, para Agreste. E o Ascânio fala que, né, a fábrica vai ser a redenção do Agreste, né? Vai trazer dinheiro e tudo mais. Então ele fica tipo assim, não sei quem que está certo, não sei o que eu tenho que fazer. E como ele é tipo a figura máxima da cidade, então, né? E aí a Tieta conversa com ele e explica o que está acontecendo, né? Ela também, igual ela fala, ela ama o Ascânio e tal, não sei o que, ela adora ele com a Leonora, mas o que ele está fazendo não é muito certo, né? Ele está trazendo uma poluição para uma cidadezinha que é o paraíso, sabe? Para uma cidade que ela veio, saiu de São Paulo e ela queria morrer aqui, por isso que ela comprou uma casa, um terreno aqui em Agreste, porque quando fosse para ela morrer, ela queria morrer na cidade onde ela nasceu, né? Pensa num lugar assim arborizado, com praia, sabe? Enfim, tipo Angra dos Reis, né? Pessoal aqui do interior do Rio, sabe? De onde eu tô falando. Enfim, pensa num lugar maravilhoso que você fala assim, nossa, tipo uma ilha, eu queria morrer aqui. Agreste, é justamente isso. Então ela explica um pouco pro coronel o que está acontecendo, ela fala a verdade, né? Outra coisa, sim, essa parte é muito boa. A Tieta, ela sai de Mangue Seco, né, quando ela vem visitar o coronel, enfim, ela é obrigada a sair de Mangue Seco, né, ela queria ficar lá, mas enfim, né, as coisas que estão acontecendo com a eleição acaba obrigando ela. Ela volta para Agreste e ela começa a suspeitar que ela tem uma rival como assim? Que o Ricardo tenha uma outra mulher além dela, né? Então, de início, ela suspeita, ela conversa com algumas pessoas, né, e tal, até que à noite ela vai, né, meio que segue Ricardo lá acho que na Bacia de Catarina mesmo, e descobre que ele realmente tinha uma outra mulher, que é a tal da Maria Imaculada. E ela pega os dois no flagra, só que ela não fala nada, ela fica lá, observa o que está acontecendo, ela tipo, tá, ok, boa, ok, vou voltar para casa, vou fingir que nada aconteceu. Aí quando ele chega em casa, quando o Ricardo chega na casa dela, né, enfim, da irmã, enfim, da família, ela expulsa ele de um jeito que, meu Deus do céu. Eu não sei se eu tive pena do Ricardo, ao mesmo tempo eu não sei se eu tive pena da Tieta, né, porque ela nunca foi de colocar chifre em ninguém, né, e tal. E, minha filha, Tieta com chifre, nossa senhora, Tieta corneada é outra pessoa.
ela fez exatamente o que o pai dela fez com ela quando expulsou ela de casa. Ela fez exatamente, ela expulsou o Ricardo da casa nu, em pelo, assim, sabe, nu, com a mão no bolso, sem roupa, sem nada. E então ela expulsa ele. Essa cena eu acho uma cena maravilhosa. Eu fiquei com um pouco de pena do Ricardo, mas também mais por pena da Tieta, porque eles estavam tendo um relacionamento. Um relacionamento que é meio proibido, mas é um relacionamento, né? Tia e sobrinho, mas enfim. E o interessante é que até então a Tieta só sabia da Maria Imaculada. Mas o Ricardo tinha outras mulheres. Ele tinha a Carol, que é a esposa do Modesto Pires, né? Ele tinha essa Maria Imaculada, ele tinha a Dona Edna, mas a Dona Edna, filha, ela queria dar pra todo mundo, entendeu? Ela era assim, ela tinha um esposo dela, o Terto, mas o Terto ele meio que fingia que não acontecia nada, fingia que não era corpo, todo mundo já sabia, mas ninguém falava no assunto. Então assim, ele tinha algumas mulheres, né? Acho que umas 5 contando com Tieta, só que ela só sabia dessa menina, né? Ela só soube dessa menina, nossa, se ela soubesse o resto. E aí vem finalmente, né, a cena que eu estava esperando, que era quando a Perpétua sabe sobre a Tieta e o filho dela, né? A Tieta fala que ela e o Ricardo tiveram um relacionamento. Não é bem um namoro, né? Eles se pegavam e tudo mais, né? Passavam um tempo juntos. E a Perpétua fica assim, pra morrer. Só que engraçado é que a Perpétua, ela fala pra Tieta assim: você tem que pagar por ter tirado meu cabaço, né? Por ter tirado o cabaço do meu filho, por ter deixado ele de ser virgem, porque ele era seminarista. Ela meio que não tá ligando muito porque a Tieta fez com o filho dela, não. Ela quer saber do dinheiro da Tieta. A Tieta, sabe o que ela faz? Ela pega um bolão de dinheiro e joga na cara da irmã dela. A irmã dela cata que nem galinha ciscando no terreno, sabe? Fica catando as notas no chão e ela não tá nem aí pro filho. Foi uma cena que eu fiquei assim, gente, achei que ela ia brigar com a irmã dela, falar mil e coisas. Mas assim, ela, por ser pobre, né, não pode falar nada, é pra ela o que importa é o dinheiro e tal. Então a Tieta sabia disso, sabe? Então por isso que a Tieta falou mesmo: eu tive um relacionamento mesmo com ele, peguei mesmo, aproveitei, tirei do cabaço, me fartei, não estou nem aí, dane-se todo mundo, vai tomar, enfim. Aquela coisa toda. Finalmente, né, aquela cena que eu tava esperando. O Ricardo, então, ele decide que vai pro convento com o Frei Timóteo, né? E ele só vai voltar depois que a tia dele foi embora, né? Por causa dessa situação, ele ter sido expulso de casa pela Tieta. Outra pessoa, nossa gente, essa novela, esse romance, sinceramente, deve ser um Grey's Anatomy, porque Deus é mais. O Jardim Antunes, ele morre depois de almoçar. O Jardim, ele é pai do Josafá, né? Que vendeu a terra pro Zé Esteves, né? Que era pai da Tieta. O Zé morreu, a Tieta comprou, né? Quer dizer, passa a ser dela, na verdade, já que ela que deu o dinheiro, e ela vende pro Astério e para Elisa morarem, né? Que é um terreno lindo, bonito, com as cabras, animais, então eles vão ter uma certa fartura, né? O Jardim morre, né? Todo mundo vai no funeral. E aí, enquanto isso, né, o Ascânio finalmente pede a Leonora em casamento, né? Ele foi para Salvador, né? Foi para Salvador não, ele foi para Esplanada, ligou lá para o Dr. Mico, que vai falar com ele. Houve um problema enorme, ele não conseguiu falar com o doutor, porque ele precisa de verba para a campanha dele, né? Porque o coronel não ia dar verba para a campanha dele, então, e o comandante tinha um certo dinheiro para a própria campanha, então ele precisava do dinheiro da Brastânia. Ele não conseguiu falar com o dono da Brastânia, então ele voltou meio borocochô, meio amuadinho. Aí ele finalmente pediu a mão da Leonora em casamento. Ele ia pedir só depois que ele conseguisse o dinheiro para a campanha. Resolveu pedir de uma vez. Ela recusa, né? E ele fica tipo: mas por quê? Porque você é rico, eu não sou rico, que eu não sei o que, não sei o que. Aí ela finalmente fala a verdade, né? E aí ela conta que, né, que ela passava fome, foi expulsa de casa, né, foi estuprada, e aí o único jeito que ela soube de viver é ela trabalhar no Refúgio dos Lordes, né? Na época, e aí nessa época que ela trabalhou no Refúgio dos Lordes, a Tieta já tomava conta do negócio, entendeu? A Tieta aceitou ela, entendeu? E depois tomou ela como enteada, depois que a Tieta casou com o Felipe e tudo mais, né? E aí o que acontece?
No funeral do Jardim, né, porque o Ascânio, depois que ele fica sabendo disso, ele expulsa a Leonora, chama ela de vagabunda, de puta, de um monte de coisa. Eu acho uma cena tristíssima. Eu sabia que ele não ia entender, até porque é uma história que você passa naquela época, né? As moças têm que ser virgens, têm que ser mulher-dama, não sei o que, aquela coisa toda. E ele expulsa ela, xinga ela e tal. Ele vai no funeral do Jardim, e lá ele, bêbado, chapado, tomado todas, ele vai e fala a verdade na frente de todo mundo, na frente da Tieta, né? E ele fala assim: a Tieta não é rica coisa nenhuma, ela toma conta de um rendezvous, né? De uma casa de puta, de uma o que a gente chamou tipo, de um prostíbulo, enfim, né? Onde garotas de programa, a gente chama hoje de garotas de programa, né? Mas naquela época tinha uns nomes, acho que é horroroso. Então ele fala a verdade, depois que a Leonora contou pra ele, ele fala no velório do Jardim pra todo mundo, na frente de todo mundo e na frente da Tieta. A Tieta, ela sai correndo e ela acho que ela vai pra Mangue Seco, se eu não me engano, e ela descobre que a Leonora tentou se afogar. A Leonora queria morrer depois de tudo que tinha acontecido. A Tieta bate na cara dela e fala: você nunca mais fala que vai querer morrer, senão eu te dou um outro tapa, eu te dou uma porrada. A Leonora meio que, né, entra em si e tal, sabe que a Tieta ia bater nela de novo. E, enfim, ela resolve que no dia seguinte elas vão embora, né? Até lá, o Barbosinha, ele pede a Tieta em casamento. Eu achei essa parte muito bonita, né? Ele sempre foi apaixonado por ela. Mas, enfim, ele finalmente pediu ela em casamento. A Tieta, com toda educação, com todo amor no coração, ela recusa. Mas ela fala que quando ela estiver idosa, quando ela estiver velhinha, ela vai voltar para a Grécia, porque ela quer morrer na cidade dela, e ela vai casar com ele quando ela estiver idosa para morrer, né? Que por enquanto ela prefere não ter isso na vida dela. Daí, né, a gente termina, infelizmente, né, gente, a gente termina, né, esse livro lindo, maravilhoso, com a despedida da Tieta, da Leonora. Elas vão embora, elas sobem na marinete do Jairon. A Tieta se despede da Carmosina, o Peto vai lá, né, o irmão do Ricardo vai lá se despedir da Tieta e da Leonora, dá um beijo na tia e na prima, né, e elas se despedem, e aí vai a Tieta, a Leonora e a Maria Imaculada para São Paulo, porque a Tieta não é boba, ela levou a Maria Imaculada para trabalhar com ela. Só que a gente sabe muito bem do que a Maria Imaculada vai trabalhar, entendeu? Ela meio que está se vingando do Ricardo, entendeu? Tá levando a menina para poder trabalhar com ela como garota de programa. Mas isso é o que a Tieta não sabe das outras mulheres, né? E realmente, né, Ricardo, para um seminarista, né, ele pegou geral ali. E a gente termina o livro com a inauguração da luz, né? Eles tinham feito uma placa azul lá, falado o nome da rua é Rua Deputado, não sei o que, mas o povo, gente, o povo não esquece, o povo sabe que quem deu a luz foi a Tieta. Então o que eles fazem? Eles tiram uma placa lá, colocam uma madeira lá e escrevem assim: Rua da Luz de Tieta. Porque quem trouxe luz para a Grécia, quem trouxe, digamos, energia para a Grécia, foi a Tieta. Não foi nenhum deputado, não foi nada. E eu acho legal, eu vou ler esse último parágrafo aqui, que é justamente disso que eu estou falando, que é sobre a questão da luz, que diz o seguinte: durou pouco a placa azul, sumiu durante a noite. Em lugar dela, pregaram uma de madeira, confeccionada por mão artesanal e anônima. Rua da Luz de Tieta. Mão artesanal e anônima. Mão do povo. E aqui tá, né? Bahia, Londres, Bahia, 1976 a 77, que foi quando o Jorge Amado escreveu. Eu gostei muito quando ele falou isso, sobre a questão da Rua da Luz de Tieta, né? E falou mão artesanal e anônima, mão do povo. Porque as pessoas sabiam que quem trouxe luz foi Tieta, não foi ninguém. Não foi Ascânio, não foi ninguém, sabe? E esse final me deixou muito triste. Eu percebi aqui no final desse livro, né, terminando assim de falar um pouquinho, que a história ela é linda, ela é maravilhosa, mas o final é muito triste, sabe? O Jardim morre, a Tieta fica sem o Ricardo. Não que esse tipo de relacionamento daria certo, mas enfim, eu torci pra eles ficarem juntos, apesar de ser tia e sobrinho, né? Queria que a Leonora ficasse com Ascânio, enfim, queria que tudo desse certo, mas parece mais um Grey's Anatomy, né? Que no final do episódio todo mundo morre, todo mundo fica
sem o par romântico, então é, é muito triste, sabe, esse final. É assim, é de cortar o coração. E é assim que a gente termina esse livro. Falando um pouquinho do pós-fácil, o pós-fácil não tem muita informação assim não, né? Quem escreve ele, quem fala sobre ele, é a Lilia Moritz Schwartz. Eu acho que ela é socióloga ou historiadora, ou as duas coisas. E ela fala um pouquinho sobre Tieta, ela fala um pouquinho sobre as questões daquela época, né? Por que mulher, né, não podia se dar vida, que não prestava para casar e tudo mais. Eu acho que o que ela falou de importante aqui, realmente, nesse pós-fácil, que não tem muita informação assim, mas que a mulher na época, ela, para ser casada, para casar com um homem, ela tinha que ser pura, né? E tinha dois tipos de mulher: a mulher garota de programa e a mulher que nasceu para casar, né? E a gente sabe que naquela época era assim. Tem uma coisa muito bonita também aqui que ela relembrou, que ela me relembrou inclusive no pós-fácil, que a Tieta fala sobre amor. A Leonora, quando a Leonora tá tipo meio com as cânias, assim, sabe, duvidando dos sentimentos dele, não sabe se ama ele, se ama ela, que ela fala assim sobre o amor, né? Não mata, ajuda a viver. E eu achei isso muito bonito, sabe? Eu achei, tipo assim, lindo. Ah, não, aqui, a frase inteira assim: saudade é igual amor, não mata, ajuda a viver. E, né, enfim, eu posso dizer isso agora porque eu sinto isso. Mas é muito bonito isso que ela disse. Então, assim, o pós-fácil não tem muita informação, assim, tipo, importante, mas é isso, né? Aqui no final do livro, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, a morte, se não me engano. Aqui no final do livro a gente tem um pouquinho de cronologia também sobre a vida do Jorge Amado, né? Sobre os textos dele, enfim, a vida dele e tudo mais. Eu não li a cronologia, mas eu vou ler algum dia, porque eu não achei tão importante assim para agora, né? Mas achei bem legal com uma cronologia aqui no final do livro e tudo mais. E diz aqui, né, que Tieta é um dos livros mais promissores dele. A gente também tem Dona Flor e seus dois maridos, tem Gabriela, mas assim, eu resolvi começar por Tieta porque é uma história que eu amo, né? Eu já amava, já sabia como era a história, mas eu quis começar por Tieta. Não recomendo começar por um calhamaço, mas eu fiz isso, né? Pois é, eu quebrei meu próprio conselho, mas abri uma exceção. E aqui no final, a gente tem o rascunho de quando ele escreveu Tieta. Aqui também tem algumas fotos de quando ele escreveu, enfim, deu palestras, né? Aqui é o cara que desenhou, né, a questão do livro, né, as figuras do livro. Aqui a gente tem uma foto dele escrevendo e concluindo o livro. E aqui a gente tem umas capas da Tieta em outros países, né? Que tem umas capas eslovena, grega, inglesa, portuguesa, argentina, israelense, espanhola, alemã e americana. Tem essas capas aqui em ordem. Aqui umas outras fotos também, aqui, inclusive é quando ele estava assinando o contrato para fazer o filme. Aqui ele tentou fazer a primeira versão do filme, não deu certo porque o banco faliu, então eles não tiveram verba para fazer o filme. Aí aqui veio a primeira versão do filme, né, que quem que é? A Sônia Braga fez a irmã da Tieta, né? Acho que aqui quem fez... foi a Sônia Braga... Ah, não, a Sônia Braga fez a Tieta e a Marília Pêra fez a irmã dela Perpétua e o Chico Anísio fez o Zé Esteves, que é o pai, né? E aqui tem a foto da Beth Faria, no caso foi quando teve a novela, que todo mundo conhece, né? E aqui é o Jorge Amado com a esposa dele e tudo mais. Eu tô doido pra ver o filme, não sei se eu vou achar na internet, vou tentar assistir, ou se não a novela. Eu ia trazer também a adaptação, mas como eu não procurei ainda, né, preferi trazer sobre o livro. Então, gente, a gente termina finalmente esse projeto aqui, maravilhoso, e é isso, né? O final é triste, mas uma hora tem que acabar, né? Nada dura pra sempre. Me dizem o que vocês acharam, quem acompanhou aí, ou quem tá afim de assistir, de ler, na verdade, né? Assistir o filme, a novela, se encontrarem, espero que vocês encontrem, e ler o livro principalmente. Leia Tieta, porque já é o meu livro favorito do Jorge Amado, apesar de ser o primeiro. Mas leia porque é maravilhoso e eu recomendo com toda a força do meu coração. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. E, bom, é isso. A gente se encontra então no próximo vídeo do canal e até lá!